E aí, pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fator Coruja com André Hedlund. Nesse canal, nesse podcast, a gente vai falar sobre várias coisas relacionadas à educação, nerdices, mundo geek e principalmente ensino-aprendizagem, dicas e, quem sabe, estratégias que vocês possam adotar para mudar, transformar a sua experiência de aprendizagem. E eu vou fazer meia culpa aqui, vou confessar algo que não funcionou. Eu tentei recentemente, né? Eu já peço desculpas para quem estava me seguindo, estava empolgado e cadê? O André parou, desistiu no meio do nada. Por que será? E aí eu vou fazer uma outra confissão. Talvez nem todo mundo aqui saiba, mas já faz um tempinho que eu fui diagnosticado com TDAH. Né? Que é uma coisa que virou moda, todo mundo fala, tem gente que acha que é assim, assado, não sabe muito bem como funciona, não sabe como é que isso afeta a nossa vida, a vida de quem tem. O que é TDAH, gente? Vocês já ouviram falar? Transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Né? E eu não preciso aqui definir muito bem, porque eu acho que enfim, esse é um dos propósitos, sim, desse canal, desse podcast, só que vocês já foram bombardeados por várias definições e conceitos aí na vida de vocês. E basicamente o que eu posso dizer é o seguinte, é que quem tem essa condição tem uma dificuldade em alguns quesitos da vida, principalmente em relação à percepção de tempo, organização e motivação para fazer as coisas, né? Ai, ai, ai. E aí a gente normalmente fala de pessoas que são ou hiperativas ou têm desatenção ou uma combinação desses fatores. E é sempre bom lembrar que a gente existe em um espectro. Tem outras vantagens, né? Então, quando eu falar de alguma coisa aqui, tenho certeza que eu já pesquisei bastante. Tem vantagens do tipo, pessoas que têm TDAH normalmente são mais criativas, pensam fora da caixa, têm uma facilidade para fazer trabalhos que exijam originalidade, enfim. Mas nem sempre é assim, não dá para a gente definir e estereotipar as pessoas, né? Mas como é que isso tem me afetado durante a vida e por que eu não falo tanto sobre isso? As pessoas devem pensar, né? E eu já vou mostrar para vocês aqui o que eu quero falar nesse episódio, por que eu quero pedir desculpas e por que isso é importante, né? No meu caso, me afetou sim, ainda afeta, porque eu tenho um problema muito grande com a organização. Né? Para mim, é muito difícil me manter organizado. Né? E eu acho que isso é um problema comum a todo mundo, só que no caso de quem tem TDAH é mais complicado ainda, porque falta motivação para a gente realizar a tarefa e a gente às vezes até começa a usar sistemas de organização que a gente adota, que a gente vai pesquisando, agora vai essa parte de fazer o sistema de organização, o calendário e tudo mais, uau, gera bastante dopamina. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre dopamina, mas só que na hora da execução não funciona muito bem, né? O que acontece dentro da cabeça de alguém que tem TDAH? A pessoa se prepara para realizar uma tarefa, coloca no calendário, ela tem muita vontade de fazer, ela planeja como fazer muitas vezes, mas na hora que tem que fazer, ela faz de tudo para evitar. Porque falta a motivação. E a motivação é dopamina, gente. Vou mostrar para vocês aqui como é que é a minha organização. Por que é difícil e o que contribui para isso, além dessa condição. Bem, eu estou aqui no meu quarto planner, né? Então, quem estiver me assistindo, tá vendo aqui, né, que eu tenho 5. 5, na verdade. Planners e em 2022, agora a gente está em 2024, eu comecei a usar um sistema muito conhecido aí entre as pessoas, que é Bullet Journal, né? Que ele tem mais flexibilidade. Posso mostrar aqui, ó, para quem estiver assistindo vai ver.
Ele é bem interessante, eu gostei bastante. Mas vocês vão perceber que lá no meio do caminho, muitas vezes antes do meio do caminho, eu simplesmente paro de usar. Porque aí eu vou meio que diluindo, distribuindo as coisas entre outros recursos. Então eu vou usar o calendário do Google, vou usar Trello, vou usar o Notion. Agora estou usando o Notion com o calendário do Google. Estou usando o Bullet Journal. Também comprei esse aqui de capinha rosa. Aliás, capinha verde meio clara, enfim. Porque a questão é tentar não desistir. A gente precisa continuar. Mas isso me prejudicou num desafio que eu fiz no canal, que era Aprendendo com o André Hedlund, que agora virou Fator Coruja, que é o podcast que você está ouvindo agora. E eu quis me desafiar por 12 semanas para usar técnicas, estratégias da ciência da aprendizagem que eu discuto inclusive no meu livro Estudando com a Ciência da Aprendizagem. Depois eu vou fazer um episódio só sobre isso. E eu não consegui me manter, gente, nesse desafio. Eram 2 desafios, né? Tinha um desafio que tinha a ver com a minha saúde, com o estilo de vida, que era tentar me exercitar mais, ter uma dieta mais ajustada, mais saudável, mais enfim. E o outro desafio, que era um desafio intelectual, que era aprender grego, porque eu estava indo para a Grécia. Fui para a Grécia, né, no finalzinho aí de agosto. Apresentei numa conferência, levei meu livro. Então, 12 semanas antes, eu comecei esse desafio. E muitas vezes o desafio, ele dá aquele impulso, né? Então, a gente acaba conseguindo ficar por mais semanas e isso pode levar à criação de um hábito, à formação de um hábito no cérebro. E aí, o negócio facilita. Mas eu desisti. E eu já desisti de muitas coisas ao longo da vida e talvez a grande tragédia que a gente tem como pessoas que têm TDAH é justamente essa. A gente se anima muito com muitas coisas, muitos projetos, a gente começa e de repente acabou a dopamina. Aí não quer mais fazer, a gente desiste. E isso pode ser muito complicado, né? Vai depender do que a gente está querendo fazer. Por que eu estou falando disso agora? Por que eu estou expondo isso para que fique muito claro para vocês? Porque apesar desse desafio a mais, né, eu ainda assim consegui fazer muitas coisas e conquistar muitas coisas na vida, né? Então, assim, se você tem TDAH, assim, tem que fazer um diagnóstico, tá, gente? Com pessoas que são especialistas no assunto. Eu fiz uma bateria de testes neuropsicológicos, fiz uma entrevista, né? Eu contei um pouco da minha história, de como realmente eu começo a fazer muitas coisas, abraço muitos projetos e acabo deixando para trás, ou não faço bem algumas coisas, enfim. Quando eu tenho uma estrutura mais rígida, eu sempre trabalhei como professor, então eu tinha horário para começar, horário para sair. Isso me ajudava bastante. Agora, como freelance, como autônomo, é mais difícil me estruturar, me organizar, porque eu tenho que fazer. Mas eu estou conseguindo, estou levando adiante, estou fazendo as coisas. E aí, às vezes, eu começo projetos e paro no meio do caminho, como esse desafio da ciência da aprendizagem. Mas eu estou sempre voltando, tentando levar adiante. Então, essa é a minha luta. E apesar disso, né, de ter tido isso e a minha vida inteira isso me acompanhou, eu conquistei muitas coisas, né? Então, assim, para dar um exemplo, eu fui bolsista Chevening, eu fiz mestrado fora, eu me formei nesse mestrado, ganhei distinction, né? Tive uma nota muito alta na dissertação, então assim, porque são coisas que me interessam. Eu sempre gostei muito de estudar, de aprender coisas novas, principalmente relacionadas à ciência, né? Mas as coisas que não me interessam muito, que são coisas maçantes, aí é muito difícil de fazer. E eu vou dar dicas aqui nesse canal, nesse podcast, porque eu acho que a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Então, sem estigmas, né? Não vamos ser quadrados, vamos tentar entender como é que funciona. Eu acho que foi muito importante para mim ter esse diagnóstico e pensar melhor como é que eu posso estruturar a minha vida ao redor disso. Eu tenho melhorado em alguns aspectos, ainda preciso
né? Entender melhor qual caminho seguir. E acho que nesse ano a minha ideia é justamente abraçar a realidade já, de que eu sou um criador de conteúdos educacionais, né? Nerd, científicos, filosóficos, enfim. E eu gosto de usar mídias diferentes, né, para criar esses conteúdos. Então eu adoro escrever, gosto muito, muito mesmo de escrever. Não só livros didáticos acadêmicos, mas também livros de história, de contos, né? Estou trabalhando agora, gente, estou fazendo um romance aí, quer dizer, né? Uma história de crime, de detetive, enfim. Depois eu falo mais sobre isso. Lancei um blog no Substack, né? Então vocês vão encontrar todas essas informações aqui na descrição, vamos seguir aí nas redes sociais, vocês vão entender. E é possível, é provável que chegue um momento que eu não consiga manter a assiduidade, que eu não consiga fazer como eu gostaria de fazer, né? Mas eu vou continuar tentando, e eu acho que nesse tentar dos últimos anos, eu criei um blog com centenas de milhares de acessos de vários países do mundo, que estava na plataforma WordPress, que eu, né, deixei de usar, era o edcrocks.com, e escrevi quase 200 textos, aí contando os textos que eu escrevo no LinkedIn, enfim, tem muita coisa que eu venho fazendo, e a assiduidade pode falhar um pouco, mas eu continuo fazendo, né? E a mesma coisa com os canais aqui de YouTube, de podcast, é mais ou menos isso. Então, quero manter a assiduidade, a frequência, para ajudar as pessoas. E eu falhei no desafio da ciência da aprendizagem, né? E isso é uma coisa que eu preciso retomar, mas não como desafio, talvez, quem sabe. Estou pensando ainda, mas sem essas promessas, vou ficar aqui, enfim, porque talvez isso não funcione para mim. E é possível a gente ter uma vida que funcione, funcional, que a gente consiga conquistar muitas coisas, acima da média, inclusive, dependendo do contexto, né? De caso a caso, a gente tem que analisar. E eu queria dar esse recado para vocês, né? Então, fui diagnosticado. Eu vou falar de tratamentos em algum episódio, né? Aí seria outro episódio, talvez não o próximo, mas eu acho que é muito importante a gente saber que é possível conviver com isso, que as pessoas têm que entender algumas coisas e que eu acho que a gente precisa se controlar, porque a gente tem essa impulsividade de abraçar o mundo e querer fazer tantas coisas. E hoje eu percebo que o meu maior desafio é dizer não a esses projetos, porque eu tenho muito interesse de fazer, mas eu tenho que focar nas coisas que me trazem retorno, são boas, interessantes e que eu pretendo continuar fazendo. Como é o caso do Fator Coruja, dos livros, dos webinars, dos treinamentos, das aulas. Isso eu estou sempre motivado para fazer. Aliás, nem sempre, né? Eu sou humano também. Mas é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Fator Coruja, podcast, YouTube. Se vocês quiserem, acharem pertinente, mandem esse vídeo para alguém. Mandem esse vídeo, mandem esse podcast para alguém, marquem alguém, compartilhem. E se vocês ainda não estão seguindo o Fator Coruja, comecem a seguir agora. É isso aí. Beijos e abraços para todo mundo. Fui. Tchau, tchau, pessoal.